O novo jogo das companhias aéreas. Você está no balcão de check-in do aeroporto. O atendente olha para a tela, levanta os olhos e diz uma frase que pode arruinar qualquer viagem. Vai dar $100. Você tenta explicar. Essa mala nunca foi um problema. Mas a resposta é simples. As regras mudaram. Durante muitos anos, muitos viajantes acreditavam que entendiam como funcionava viajar de avião. Porém, nos últimos anos, várias companhias aéreas mudaram significativamente suas políticas de bagagem. E não se trata apenas de pequenos aumentos de preço. Em muitos casos, todo o sistema foi reorganizado. Hoje, muitas das maiores companhias aéreas do mundo ajustaram suas regras com um objetivo bastante claro: aumentar a receita com taxas adicionais. O resultado é um sistema que frequentemente pega passageiros de surpresa. Custos inesperados, regras confusas e situações estressantes no aeroporto se tornaram mais comuns. Neste guia, vamos explicar como essas regras funcionam hoje. Vamos analisar as políticas que mais causam problemas aos viajantes, desde prazos rígidos de check-in até novas taxas relacionadas à bagagem. Conhecer esses detalhes pode fazer uma grande diferença. Em alguns casos, um pequeno erro, como alguns quilos a mais na mala, pode gerar taxas extras superiores a $100. Mas antes de analisar cada regra, há uma mudança importante que você precisa entender. A maior mudança não está no tamanho permitido da bagagem, nem no preço das taxas. Está no fim da flexibilidade humana. Durante muitos anos, o sistema tinha certa margem de tolerância. Se uma mala estivesse um pouco acima do peso, ou se você chegasse quase no horário limite do check-in, um atendente podia decidir ajudar. Hoje, em muitos aeroportos, essa decisão já não depende mais de pessoas. Depende de sistemas automatizados. Computadores controlam cada etapa do processo, desde o peso exato da mala até o momento em que ela pode ser registrada. Quando o sistema atinge um limite, muitas vezes o funcionário do aeroporto simplesmente não consegue alterá-lo. Por isso, conhecer bem as regras atuais é mais importante do que nunca, porque quem não conhece essas regras acaba pagando taxas inesperadas. E uma das regras que mais causa problemas começa antes mesmo de você colocar a mala na esteira do aeroporto. Ela tem a ver com o prazo limite para despachar a bagagem. Parte 2. O prazo de check-in que muitos passageiros subestimam. Uma das regras que mais causa problemas hoje está relacionada ao horário limite para despachar bagagem. Em muitas companhias aéreas, a bagagem precisa ser despachada até 45 minutos antes da partida do voo em voos domésticos. Em voos internacionais, esse limite costuma ser 60 minutos antes da decolagem. Esses limites já existem há bastante tempo. No entanto, no passado, eles nem sempre eram aplicados com tanta rigidez. Se você chegasse alguns minutos atrasado, às vezes um funcionário conseguia registrar sua mala rapidamente. Hoje, isso mudou em muitos aeroportos. Os sistemas de check-in são cada vez mais automatizados. Quando o prazo limite é atingido, o sistema bloqueia automaticamente o despacho de bagagens. Depois desse momento, muitas vezes o funcionário no balcão simplesmente não consegue registrar sua mala no sistema. Isso significa que uma fila longa pode ser suficiente para impedir que sua bagagem seja despachada. Imagine a seguinte situação. Você chega ao aeroporto 50 minutos antes do voo e entra na fila para despachar sua mala. Porém, se a fila demorar e você só chegar ao balcão depois que o limite de 45 minutos passar, sua bagagem pode não ser aceita, mesmo que o embarque ainda nem tenha começado. Outro detalhe que costuma confundir muitos passageiros envolve voos atrasados. Se você recebe uma notificação dizendo que seu voo foi atrasado, é fácil imaginar que o prazo para despachar a bagagem também foi adiado. Mas muitas vezes isso não acontece. As operações das companhias aéreas geralmente continuam baseadas no horário original de partida, porque um atraso pode diminuir ou até desaparecer.
Se o tempo melhora ou se uma nova tripulação fica disponível, o voo pode voltar ao horário previsto. Por isso, chegar ao aeroporto considerando apenas o novo horário pode ser arriscado. Hoje, muitos especialistas em viagem recomendam chegar ao aeroporto pelo menos 2 horas antes do voo, especialmente se você pretende despachar bagagem. Mas o horário de check-in não é o único fator que pode afetar o quanto você paga. Outra coisa que faz diferença é quando você decide pagar pela bagagem. Parte 3. Quando você paga pela bagagem faz diferença. Além do prazo para despachar a mala, existe outro fator que pode influenciar no preço que você paga: o momento em que você paga pela bagagem. Hoje, em muitas companhias aéreas, a taxa de bagagem não é a mesma em todas as situações. Geralmente, o preço é mais barato quando você paga online com antecedência e mais caro quando decide pagar diretamente no aeroporto. Isso significa que 2 passageiros no mesmo voo, com malas idênticas, podem acabar pagando valores diferentes, apenas porque um pagou antes e o outro deixou para resolver no aeroporto. Para as companhias aéreas, essa estratégia tem uma lógica simples. Quando os passageiros adicionam serviços extras antes da viagem, os processos no aeroporto ficam mais rápidos e previsíveis. Para os viajantes, porém, isso pode resultar em custos adicionais inesperados. Essas diferenças de preço podem parecer pequenas, mas quando várias malas estão envolvidas, como em viagens em família ou em grupo, o valor total pode aumentar bastante. Por isso, muitos especialistas recomendam verificar as opções de bagagem logo após comprar a passagem. Adicionar a bagagem online geralmente leva apenas alguns minutos e, na maioria das vezes, sai mais barato do que pagar no balcão do aeroporto. Mas mesmo quando a bagagem está incluída no bilhete, ainda existe um ponto que costuma gerar muita confusão entre os passageiros: os rumores sobre bagagem gratuita em algumas companhias aéreas. Parte 4. O mito da bagagem gratuita. No mundo das viagens, rumores se espalham rapidamente. Um dos mais comuns envolve a ideia de que algumas companhias aéreas teriam eliminado completamente a bagagem gratuita. Na realidade, a situação costuma ser mais complexa. Muitas companhias realmente reduziram os benefícios incluídos nas tarifas mais baratas. Mesmo assim, algumas ainda oferecem franquia de bagagem incluída, dependendo da rota, da classe tarifária ou do tipo de passagem. Para certas empresas, esse benefício faz parte importante da sua estratégia de marca. Muitos passageiros escolhem voar com determinadas companhias justamente porque sabem que a bagagem já está incluída. Por isso, sempre vale a pena consultar diretamente as informações oficiais da companhia aérea, em vez de confiar apenas em notícias ou comentários nas redes sociais. As regras podem variar bastante, dependendo da tarifa escolhida, do destino ou até do programa de fidelidade do passageiro. Em outras palavras, nem todos os bilhetes incluem os mesmos benefícios. Entender exatamente o que está incluído na sua passagem pode evitar surpresas desagradáveis no aeroporto. Mas mesmo quando sua bagagem está permitida, existe outro fator que passou a ser controlado com muito mais precisão nos últimos anos: o tamanho da mala. Parte 5. O controle mais rigoroso do tamanho das malas. Há muitos anos, a maioria das companhias aéreas utiliza um limite semelhante para o tamanho das malas despachadas: 158 centímetros lineares. Esse número é a soma do comprimento, da largura e da altura da mala. Essa regra não é nova. O que mudou foi a forma como ela está sendo aplicada. No passado, pequenas diferenças no tamanho da mala muitas vezes passavam despercebidas. Se o limite fosse ultrapassado por alguns centímetros, normalmente não havia grandes consequências. Hoje, em muitos aeroportos, isso está mudando. Cada vez mais aeroportos estão utilizando sistemas automáticos de medição, capazes de calcular com precisão as dimensões exatas da bagagem. Esses sistemas são muito mais rigorosos do que os métodos usados no passado. Com isso,
a margem de tolerância praticamente desapareceu. Um erro bastante comum acontece porque muitos passageiros não consideram as rodas e as alças da mala ao estimar seu tamanho. Porém, para as companhias aéreas, conta sempre a dimensão total externa, incluindo rodas, puxadores e qualquer parte que ultrapasse o corpo da mala. Quando a bagagem ultrapassa os limites permitidos, ela pode ser classificada como bagagem fora do padrão ou bagagem especial, o que normalmente gera taxas adicionais. Por isso, antes de viajar, pode ser uma boa ideia medir a mala em casa, incluindo rodas e alças, para garantir que ela esteja dentro das dimensões permitidas. Mas o tamanho não é o único fator controlado com precisão. Outro detalhe que pode gerar custos inesperados é o peso da bagagem. Parte 6. O limite de peso e as taxas por excesso. Além do tamanho, o peso da bagagem despachada também é um dos pontos mais controlados nos aeroportos. Na maioria das companhias aéreas, o limite padrão para uma mala na classe econômica costuma ser 23 quilos. Se esse limite for ultrapassado, podem ser cobradas taxas adicionais. Antigamente, quando uma mala estava um pouco acima do peso permitido, às vezes o funcionário do balcão podia relevar a diferença. Hoje isso se tornou menos comum. As balanças usadas nos balcões de check-in geralmente estão conectadas diretamente ao sistema da companhia aérea. Quando o peso ultrapassa o limite permitido, o sistema registra automaticamente o excesso. Dependendo da companhia aérea e da rota, as taxas por excesso de peso podem ser bastante altas, especialmente quando o peso ultrapassa muito o limite. Muitas vezes basta um pequeno item extra, como um par de sapatos, um livro ou um equipamento eletrônico, para que a mala ultrapasse o peso permitido. Uma forma simples de evitar esse problema é pesar a mala em casa antes de sair para o aeroporto. Existem balanças digitais portáteis próprias para bagagem que permitem verificar o peso rapidamente. Se a mala estiver pesada demais, ainda é possível reorganizar os itens ou transferir alguns objetos para a bagagem de mão. Mesmo assim, o peso e o tamanho da bagagem não são as únicas coisas que podem surpreender os passageiros. Outro fator que muitas vezes gera confusão é o próprio preço da passagem, especialmente nas tarifas mais baratas. Parte 7. Passagens baratas e custos escondidos. Nos últimos anos, muitas companhias aéreas passaram a oferecer tarifas extremamente baratas para atrair passageiros que buscam o menor preço possível. À primeira vista, essas ofertas podem parecer muito vantajosas. No entanto, em muitos casos, o preço exibido não inclui vários serviços que antes eram considerados básicos. Nas tarifas mais baratas, por exemplo, pode não estar incluído o despacho de bagagem, a escolha de assento e, em alguns casos, nem mesmo uma bagagem de mão maior. Isso significa que o preço que aparece na busca muitas vezes é apenas o ponto de partida. Quando você começa a adicionar serviços extras, como bagagem, seleção de assento ou prioridade de embarque, o valor final da viagem pode aumentar significativamente. Por isso, muitos especialistas em viagens recomendam analisar o custo total da viagem, e não apenas o preço inicial da passagem. Às vezes, uma tarifa um pouco mais cara já inclui alguns desses serviços e pode acabar sendo uma opção melhor do que a passagem aparentemente mais barata. Comparar o que cada tarifa inclui, como bagagem, assento e flexibilidade para mudanças, pode ajudar a evitar gastos inesperados depois da compra. Mesmo assim, existe outra situação que frequentemente causa confusão entre os passageiros, quando uma viagem envolve mais de uma companhia aérea. Parte 8. Quando várias companhias aéreas estão envolvidas, uma das situações que mais gera dúvidas acontece quando uma viagem inclui voos operados por diferentes companhias aéreas. Pode acontecer de você comprar sua passagem no site de uma companhia, mas um dos trechos da viagem ser operado por outra empresa. Isso é conhecido como voo em code share,
ou código compartilhado. Muitos passageiros acreditam que, nesse caso, as mesmas regras de bagagem se aplicam a toda a viagem. Na prática, porém, isso nem sempre acontece. Em muitos casos, as regras que valem são as da companhia aérea que realmente opera o voo, ou seja, aquela que fornece o avião e a tripulação. Isso pode afetar vários aspectos da bagagem, como o peso permitido, o número de malas ou o tamanho da bagagem de mão. Em voos internacionais, essas diferenças podem ser ainda mais evidentes. Muitas companhias utilizam o limite de 23 quilos por mala despachada, e algumas também aplicam limites de peso para a bagagem de mão. Em certos aeroportos, se a bagagem de mão parecer muito pesada, os funcionários podem pedir para pesá-la. Se ultrapassar o limite permitido, ela pode ter que ser despachada na porta de embarque, geralmente com uma taxa mais alta do que no check-in normal. Por isso, quando uma viagem envolve várias companhias aéreas, é importante verificar qual empresa opera cada trecho do voo e quais são as regras de bagagem aplicáveis.